A primeira frase, o primeiro versículo do Evangelho de hoje pode causar certa confusão, pode causar certo impacto, porque ele vai dizer que Jesus vai dizer que não veio trazer paz à terra, mas veio trazer a espada. Ora, como assim, se Jesus em outras partes do Evangelho chega diante dos discípulos e diz: a paz esteja com vocês? É que não se trata aqui de uma paz qualquer. Quando ele diz que não veio trazer a paz, é no sentido de que não veio trazer a paz deste mundo, mas a paz dele. E a paz de Deus é uma paz conflitiva, porque ela leva cada um de nós a tomar uma posição diante da vida e diante de Jesus, e fazer uma escolha. A paz que Jesus nos traz, ela é fruto de uma luta. A espada é símbolo de luta. Esse texto não quer dizer que Jesus veio para criar confusão entre nós, para nos levar a brigar uns com os outros. Não. Ele veio para que nós tomemos uma posição diante dele, diante da vida. Ou nós aderimos à vida, ou nós nos colocamos contra ela. É disso que está falando essa colocação. E ele vai, então, dar exemplos daquilo que vai acontecer quando nós tomamos uma posição diante dele. Se nós optarmos pela paz de Jesus, nós vamos atrair sobre nós uma série de oposições, até mesmo de agressões, que virão de todos os lados, inclusive das pessoas que nos são mais próximas. É disso que ele está falando. Isso tem a ver com a primeira leitura do livro do profeta Isaías, que é um convite a nós fazermos da nossa prática religiosa aquilo que na catequese se chama interação entre fé e vida. Aquilo que nós acreditamos ou acreditarmos, nós vivermos. E aquilo que nós vivemos, que seja expressão daquilo que nós acreditamos. Nós vimos que no texto do profeta Isaías, na primeira leitura, há uma referência aos habitantes de Sodoma e Gomorra, que prestavam culto a Deus, em rituais, em sacrifícios, mas a vida deles não correspondia àquelas oferendas que eles faziam a Deus. Permanentemente, eles estavam nos templos fazendo orações, fazendo cultos, mas quando saíam dali, praticavam maldades de toda a ordem. Não tratava bem as pessoas, explorava as pessoas, não cuidava dos outros seres. Isso é um alerta para nós, porque nós podemos cair na mesma contradição. Os profetas bíblicos, é muito caro a eles isso. Todos os profetas bíblicos alertam que nós devemos estar atentos para não nos afastarmos daquilo que nós cremos. Que aquilo que nós fazemos seja expressão da nossa fé. Que nossos cultos tenham impacto na nossa prática diária. Para nós hoje, isso é muito importante. Inclusive porque as pessoas que não creem em Deus vão estar olhando para nós que cremos, e se elas não verem, não olharem, não encontrarem em nós o mínimo de coerência de vida, elas não vão se aproximar de Jesus. Se nós fizermos uma coisa e falarmos outra, ou falarmos uma coisa e fizermos outra, nós não estaremos dando testemunho. Nós estaremos incorrendo no mesmo erro que o profeta Isaías critica. Isso é muito importante na prática religiosa. E é talvez um dos maiores desafios de quem crê em Deus. Em qualquer lugar, e isso vale para qualquer religião, não só para nós cristãos, para nós católicos. E nessa relação entre a primeira leitura e o Evangelho, nós temos que nos perguntar exatamente isso. Nós temos nos esforçado para construir a paz. E a paz, como diz o Papa Paulo VI,
é fruto da justiça. A paz deve ser construída com uma luta muito grande, que é exatamente essa luta de fazer com que aquilo que nós celebramos, aquilo que acreditamos, se transforme em atitudes na nossa vida, que seja coerente às nossas práticas. A paz nasce daí. E quando nós fazemos essa opção, nós então vamos atrair sobre nós, ou vai cair sobre nós, a oposição das forças que não fazem a mesma opção. Jesus chama isso de carregar a cruz. Carregar a cruz é assumir as consequências dessa opção pela vida, desse esforço de ser coerente, de vir à igreja, celebrar a nossa fé de forma litúrgica e, ao sair da igreja, nos esforçar para celebrar a nossa fé de forma existencial, fazendo com que o mundo seja mais justo, lutando para que haja mais vida para todos e assumindo as consequências dessa luta, dessa espada que Jesus veio trazer. Porque não há como alcançar a salvação sem fazer essa opção. Não há como alcançar a vida eterna sem luta. A salvação é um dom de Deus, porque só Deus pode nos concedê-la, mas Ele quer que nós a construamos aos poucos na nossa vida. Esse é o sentido de Jesus dizer: quem não assume a sua cruz não é digno de mim. Quem não carrega a sua cruz não é digno de mim. A cruz é um sofrimento assumido na luta contra tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. Não é algo que acontece de forma imposta por Deus, mas é algo assumido conscientemente por nós, como consequência das opções que nós fazemos por Deus. A cruz de Jesus é assim. Ele assumiu aquele sofrimento, aquela oposição, aquela rejeição, porque ele sabia que ela era consequência da escolha que ele fez e da vida coerente que ele levou. Essa mesma coerência de vida é o que a liturgia nos chama hoje através dessas leituras. Que Deus nos conceda a luz que nós precisamos para enxergar isso, que Ele nos conceda também a força que nós precisamos para realizar isso, para lutar pela paz de Jesus, para lutar para que aquilo que nós fazemos seja coerente com aquilo que nós acreditamos. E também nessa liturgia de hoje, nós agradecemos a Deus por todas aquelas pessoas que passaram por nossas vidas e que nos ajudaram a fazer essa opção, que nos ajudam com seu exemplo a assumir a cruz e lutar pela paz de Jesus. Entre tantas intenções por falecidos que foram colocadas hoje, sobretudo as do sétimo dia, eu quero lembrar duas pessoas que hoje, 13 de julho, fazem aniversário de falecimento e que, para nós da Paróquia São José, são muito importantes. Primeiro, Dom Jesus Rocha, que foi bispo auxiliar em Brasília e que tinha uma ligação muito próxima com a Paróquia São José. Ainda jovem sacerdote, ele teve muito contato com o nosso segundo pároco, o Padre Rui, e uma vez ele confidenciou que ele aprendeu muito com o Padre Rui. E ele tinha um carinho muito grande pela Paróquia São José. Ele sempre que podia estar presente aqui, mesmo enquanto padre, antes de ser bispo, ele visitava e fazia questão de expressar o quanto essa comunidade contribuiu com a formação e com a vida sacerdotal dele. E ele faleceu em 2006, quando tinha apenas um ano que havia assumido a Diocese de Oliveira, em Minas Gerais. Ele tinha sido bispo auxiliar de Brasília, foi assumir então a Diocese de Oliveira, em Minas Gerais, e ele tinha problemas cardíacos e acabou falecendo ainda jovem, com pouco mais de 60 anos. E a segunda pessoa importante para nós na paróquia, hoje também faz aniversário de falecimento do diácono Lima, que foi o primeiro diácono aqui da Paróquia São José. Ele foi ordenado em 1996, da primeira turma de diáconos permanentes de Brasília.
Eu fui ordenado no ano seguinte. E durante os 15, quase 16 anos que ele exerceu o diaconato, nós trabalhamos juntos aqui na São José. Então, coincide que duas pessoas importantes para a nossa paróquia deixaram essa vida terrena e entraram na eternidade no mesmo dia do mês, em anos diferentes. E nós agradecemos a Deus pelo testemunho e pelo exemplo dessas duas pessoas, Dom Jesus Rocha e o diácono Lima, que no seu trabalho pastoral, no exercício de seu ministério, ajudaram tantas e tantas pessoas a fazer essa opção por Jesus. Ajudaram essas pessoas, tantas e tantas pessoas, a viver de forma mais coerente, de acordo com a vontade de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.